Mais de 185 mil paranaenses votaram em candidaturas anuladas ou que estão sob júdice. Ao menos 46 candidatos do estado na situação receberam votos. Os concorrentes que tiveram os registros de candidaturas negados pela Justiça Eleitoral são considerados inelegíveis. Os votos que eles receberam são considerados nulos na contabilização geral final, mas ficam suspensos até que os recursos sejam julgados por instâncias superiores. Se a decisão for favorável, os candidatos ainda podem ser eleitos. Como o sistema das urnas eletrônicas é fechado ainda em setembro, os nomes de todos os candidatos são incluídos nos equipamentos para a votação, mesmo aqueles que ainda não tiveram o registro julgado ou que tiveram o registro indeferido. No total, 185.683 paranaenses acabaram votando em 46 candidatos que tiveram essa candidatura anulada ou então subjúdice, ou seja, aguardando que o recurso seja analisado pelo TSE. São 31 concorrentes a deputado estadual, 13 ao cargo de deputado federal, um que disputava o Senado e uma candidata ao governo do estado. O Paraná só fica atrás do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Paraíba, que também tem problemas com essas pendências judiciais. Solange Ferreira Bueno, do PMN, que concorreu ao Palácio Iguaçu, e Roberto França, do PCO, que tentou uma vaga para o Senado, tiveram os registros deferidos inicialmente, porém a Justiça Eleitoral ainda analisa os dois casos. Desta forma, eles são considerados subjúdice e os votos não foram computados oficialmente. Solange recebeu 10.337 votos e Roberto França teve 3.402. Na disputa pela Câmara Federal, Joselito Canto recebeu 74 mil votos, sendo mais votada a federação formada pelo PSDB e Cidadania. Entretanto, como teve seu registro indeferido, o segundo mais votado acabou herdando a vaga. No caso, o beneficiado foi o ex-governador Beto Richa. Já Moacir Fadel recebeu 41.500 votos para deputado estadual, mas também teve a candidatura indeferida. Com isso, o ex-prefeito de Castro teve os votos anulados e a candidata Cloara Pinheiro, do PSD, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Vamos lá, escola. Eu sou chato aqui, inclusive, conversei esses dias com algumas pessoas do Judiciário Eleitoral. Você fica falando todo dia lá que a gente é lento. Vocês são lento mesmo. E vou falar todo dia aqui, você vê a situação agora, que a gente denunciou várias vezes, escola. As pessoas vão ser enganadas pela lentidão do Judiciário Eleitoral. 185 mil paranaenses votaram em candidatos que não poderiam ser votados. E isso é culpa da lentidão do Judiciário Eleitoral, que eu reforço aqui. É muito rápido para censurar todo mundo aí, vamos falar sobre a censura do Alexandre Moraes daqui a pouco, inclusive, mas é devagar para fazer a sua atividade básica, quer dizer que se o sujeito pode ou não ser candidato. Mas o tempo é curto. Adianta o calendário? Vamos falar já aqui sobre as próximas eleições. Por que vocês não adiantam o calendário? As convenções, escola, me corrija se estiver errado, tiveram que ser feitas até março, não é isso? De março até julho, que é o prazo de inscrição de candidaturas, ficou um tempo perdido. Por que então adiantem isso? Façam os partidos inscreverem as chapas, colocarem os nomes lá em março. E aí vocês vão ter aí 4, 5 meses para analisar e poder garantir ao eleitor que quem está sendo votado realmente pode ser votado. Esse voto sim foi pro lixo. Então 185 mil paranaenses, ou pelo menos uma parte deles, já que tem alguns recursos em jogo, estão sob o risco de terem o voto no lixo por causa da lentidão do Judiciário Eleitoral. Eu rezo para que um dia a mesma velocidade para julgar a censura seja aplicada para julgar as candidaturas, viu, escola? Reverter, né, a força e também o impacto do trabalho deles em coisas que impactam também direto a vida do brasileiro. Porque pensem, 185 mil paranaenses podem ter feito assim com o voto, né? Tô falando que rasgaram o voto, mas basicamente é isso mesmo. Votaram em quem, às vezes, por força de lei ou de julgamento, acabam não tendo valor na urna. A gente vê o caso até impressionante, né, do Joselito Canto, que estava há um bom tempo longe da vida pública, retorna, é um dos mais votados da Federação PSDB Cidadania, e aí fica ali, né, Beto Richa vai, não vai que a candidatura do Joselito é validada. Aí fica aquela questão, né? Perdi meu voto ou não perdi? O eleitor que espere, porque enquanto isso a justiça está trabalhando, segundo eles. O Joselito Canto, inclusive, que foi o mais votado, viu, escola? E você perceba que a população dos Campos Gerais foi a mais prejudicada, porque os dois casos mais visíveis são de lá. O Joselito Canto, que é de Ponta Grossa,
e o Moacir Fadel lá de Castro. Então a região dos Campos Gerais pode ficar subrepresentada justamente por erros da Justiça Eleitoral, que foi lenta demais nesse julgamento. Se os eleitores lá, por exemplo, de Castro, de Ponta Grossa, tivessem informação, talvez, escola, olha, esse cara aqui não pode ser candidato por causa disso e disso e disso, segundo a Justiça Eleitoral. Eles escolheriam outras pessoas dos Campos Gerais. Agora não. Eles votaram nesses dois, porque acreditaram que o sistema estava tudo certinho, estava ok. E agora, talvez, se o Joselito realmente tiver a candidatura inviabilizada, quem vai assumir é o Beto Richa, que representa muito mais Curitiba aqui, a base eleitoral dele aqui, foi prefeito aqui. E no caso do Fadel, que também tinha sido eleito, né, quem vai ser a elevada Assembleia, digamos assim, é a Clora Pinheiro, que é lá de Londrina. Então, os Campos Gerais podem ter perdido 2 representantes na Câmara e na Assembleia por causa da lentidão do Justiça Federal. Isso não pode continuar.